Título desta semana: Enganos do tempo do fim. E o engano, se nós formos avaliar, realmente ele faz parte do contexto humano. Infelizmente, ele está espalhado nas mais diversas formas, nas mais diversas situações, nos mais diversos ambientes. Observe comigo o que nós temos no verso para memorizar, que está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15, que diz assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarçam em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Aqui nós temos a representação máxima do engano, da maldade, da distorção da palavra de Deus. E nesta semana nós vamos verificar justamente isso, aspectos que envolvem o engano no tempo do fim. E quando é o tempo do fim? Este tempo, o tempo em que nós estamos. Então possamos estar atentos e nos basearmos exclusivamente na palavra de Deus para termos o parâmetro correto e reconhecermos toda e qualquer forma de engano. O nosso estudo também aborda a questão do misticismo. Misticismo, uma forma mais intensa de relacionamento, relacionados à adoração, envolvendo ser humano e divindade. Mas o misticismo, implantado da maneira que está, será que ele impacta negativamente a adoração verdadeira com Deus? Vejamos o que a Bíblia nos dá de entendimento acerca deste tema. Vejamos o que está lá em Mateus capítulo 7, verso 21. Preste atenção. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja bem, uma forma de se prevenir contra o misticismo. Fazer o quê? A vontade do Pai. Estar conectado com Jesus. Aqui são usadas as palavras de forma muito clara. Aquele que faz a vontade de Deus. Será que o misticismo ele está relacionado à vontade de Deus? Quando nós observamos todas as cadeias que envolvem as questões místicas, elas nos jogam para fora do contexto da verdadeira adoração. Elas nos deixam em fragilidade, no sentido de nos relacionarmos com o verdadeiro Deus, com o verdadeiro Salvador na figura de Jesus Cristo. Então, esteja atento. Fique com os olhos abertos. E monitore, investigue se tal prática de adoração está em conformidade com a vontade de Deus. Se você utilizar esse parâmetro, você não vai errar. Experiência de quase morte. Irmãos, o que acontece quando uma pessoa morre? Nós, no decorrer desse ano, fizemos vários estudos falando sobre morte, ressurreição, estado de alma, estado de espírito, enfim, hoje falamos para você sobre estudos que já houve no passado por grandes teólogos e tal, querendo provar uma coisa que não está escrito na Bíblia, né? Então existe um miticismo em torno desse assunto. Não caia, não se deixe influir por esses livros, por essas teorias, porque você tem um norte na mão, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que vai explicar a você, como já explicou nos estudos que nós fizemos no passado, né, com relação ao estado
daquele que morre, o que que acontece, não é isso? E também falar sobre, por exemplo, a existência consciente daquele que morre. Não existe isso. Não existe consciência na morte. Também nós já estudamos sobre isso. Chegamos a dizer que a morte é um sono, não é isso? Então, aquele que morre está dormindo o sono da morte, esperando a segunda volta de Jesus, não é verdade? Mas as experiências de quase morte, não entre nessa, meu irmão, também, porque se aceitarmos o ensino da inconsciência dos mortos, o que vai acontecer? Restarão duas possibilidades principais, eu diria, né? Ou se trata de uma alucinação psíquico-química natural, sob condições extremas, ou pode ser uma experiência enganosa, né? Sobrenatural de Satanás. E eu fico com essa segunda opção, porque se você voltar algumas lições atrás, você vai ver que nós estudamos tudo sobre isso. Então não tem regra, não tem regras, não tem dualidades de resposta e não tem resposta humana. Mesmo que pesquisas sérias tenham sido feitas, mas o que vai dar para você e para mim a resposta correta, e isso nós temos que saber, porque faz parte, diz respeito à nossa salvação, como inclusive temos que nos prepararmos. Então eu diria para você que a Bíblia é o único livro onde nós iremos e poderemos buscar a resposta 100% confiável e fidedigna. Amém? Reencarnação é um outro tema também que eu acredito já foi estudado, mas de qualquer maneira vamos dar aqui uma pincelada. Reencarnação é a noção que está incrustada no seio do paganismo. O pagão, pregam isso, pregam a reencarnação. E não só eles, muitas igrejas de principais religiões do mundo pregam também a reencarnação, acreditam na imortalidade da alma. Agora, irmãos, em suma, em resumo, eu diria a você que não há lugar para a ideia de reencarnação na fé cristã e nem tampouco na Bíblia Sagrada. Não há registro, né? Não há registro de reencarnação na Bíblia Sagrada. Tá certo, irmão? Então, deixa os pagãos confiarem naquilo que bem entendem e você, como eu também, devemos confiar na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Amém? Acreditam no que querem e não no que a Bíblia ensina. Ora, eu tenho que acreditar no que a Bíblia ensina, né? Veja bem, muitas pessoas acreditam, né, que não no que deveriam, mas no que querem acreditar. É a mesma coisa quando você vai na igreja e o sermão do pastor você não gosta, né? O pastor estudou para fazer uma mensagem
querendo tocar os corações, etc. Aí você vai lá e não gosta. Quer dizer, talvez aquela mensagem fosse para você, mas você não quis ouvir, ou não gosta de ouvir, ou não gostou de ouvir. Você quer ouvir apenas aquilo que você acha que lhe faz bem. Então é assim, né? O pagão, né? Eles acreditam no que quer. Vamos falar agora de necromancia e culto aos ancestrais. Lembrando sempre que a necromancia é uma tentativa de buscar contato com pessoas que já morreram. É bom sempre observar a origem da palavra. Por exemplo, necromancia, necrotério, local onde estão os mortos. Quando uma determinada parte do corpo está necrosando, é sinal de que aquela parte está morrendo. Então, necromancia, contato com os mortos. É claro que existe aquela passagem polêmica na qual Saul busca uma feiticeira para desencadear o contato com o profeta. Mas o que a Bíblia falava a respeito disso e continua falando referente a esse tipo de atitude? De forma bem prática, bem objetiva e sem deixar nenhum indício de dúvida. Nós temos lá a passagem de Levítico, capítulo 19, verso 31. Preste bastante atenção. Olha só. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A palavra divina é clara. Não buscar. Não consultar. Porque à medida que isso for buscado, você poderá até ter uma manifestação, uma devolutiva, algo que talvez agrade as suas intenções, mas o fato é que você vai estar entrando em território inimigo. Simulações satânicas trarão com grande poder de convencimento imagens, palavras, manifestações e contatos dessas pessoas. Portanto, quem entra nesse território, entra no território do engano. É muito importante estarmos bem atentos neste contexto. E também nos é mencionado aqui do culto aos ancestrais. Algumas práticas lá no mundo asiático cultuam, valorizam não apenas a lembrança dos seus ancestrais, mas eles os adoram, eles tornam eles como divindade. E isso tudo está fora do plano legítimo de Deus no contexto da adoração. Personificações e outras aparições. Métodos utilizados para enganar aqueles que não têm intimidade com a palavra de Deus. E lembrando sempre que nós temos uma luta contínua em nosso dia a dia, ao longo de nossa jornada aqui na Terra. E é sempre bom destacar aquilo que está lá em Efésios capítulo 6, verso 12, que diz assim: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As forças espirituais malignas tentarão atingir e derrubar aqueles que não estão atentos. Tentará tumultuar ambientes e atmosferas celestiais. Mas você pode utilizar o escudo de Deus. E o que é o escudo de Deus? A sua palavra, porque a sua palavra é forte, a sua palavra defende, a sua palavra revigora, a sua palavra gera vida. E nada melhor do que buscar aquele que é a fonte de vida para nos defender, para
criar uma aproximação mais intensa com Ele e com a sua verdade. Finalizando o nosso estudo, é claro que não há dúvidas de que o interesse global, o interesse que atinge o ser humano é buscar contato com pessoas que já partiram, com pessoas que já morreram, com pessoas que não possuem nenhum nível de consciência. Inclusive, existem empresas se especializando e prometendo tecnologias suficientes para manter esse tipo de contato. Inclusive, existe um projeto já definido que está previsto em 3 fases, que consistiria assim. A primeira fase, por exemplo, seria mensagens texto e conversas de modo virtual com pessoas que já morreram. A fase 2 ia permitir conversar com essas pessoas. Pessoas que vivem em uma outra dimensão da eternidade. Veja só. E a fase 3, ouvir e ver o que estão experimentando, o campo de todas as possibilidades de um ponto de vista diferente. Veja só. A própria tecnologia, a modernidade, alega que está desenvolvendo um mecanismo para ampliar, para tornar acessível a todos o contato com os mortos. Quem será a fonte estimulante deste projeto? Que invade e tenta distorcer o real sentido da existência, o real sentido da morte, o real sentido da vida? Com certeza você sabe que isso não provém de Deus. Que possamos estar atentos, que possamos estar filtrando através da ajuda de Deus, através do seu Santo Espírito, possamos estar atentos e evitar fraudes que estão cercando a todo momento a experiência cristã. Que Deus te abençoe, que Deus te dê clareza mental para discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Grande Deus e Pai, coloco os meus olhos, a minha boca, minha mente, o meu coração em Tuas mãos. Por favor, toma conta de tudo isso. Toma conta da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.